Paz do Senhor, gente. Amém. Olha para esse irmão que está do seu lado aí, pergunta a ele, quem vai pagar a janta hoje, eu ou você? Pergunta para ele aí. Ê, glória. Aleluia. Se ele se recusou a janta, pergunta a ele, o açaí sai? Pegue sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Enquanto você localiza, eu quero louvar o Senhor por mais esta oportunidade que tenho em poder pregar a sua palavra. Deus abençoe a cada um dos irmãos, prazer rever amigos, irmãos. Tá? Louvar a Deus pela vida do pastor Isaías, obrigado por me receber aqui mais uma vez. Tá bom, pastor? Deus lhe honre e lhe abençoe, o senhor, sua esposa, pastora Rosa, você sabe o carinho que eu tenho pela senhora, né? Sua família, muito obrigado, tá? Pastores aqui, os presbíteros e obreiros desta casa, para mim é uma alegria retornar a esse lugar, né? Podendo louvar o Senhor, tá? Capítulo 17 de 1 Reis, quem achou, diga, eu vou para o céu. Antes da gente ler, eu queria lhe comunicar, é um comunicado rápido, né? 90% aqui me conhece, alguns estão me olhando, ele não é. Eu passei por uma cirurgia, se chamada cirurgia ortognática, enfim, é um processo bem complicado, demorado, mas deu certo. Estou hoje com 66 dias de operado, né? Pregando, seguindo recomendações médicas, para não correr, para não gritar, né? Não fazer muito esforço. Mas estive aqui quarta-feira e gritei só um pouquinho, né? É difícil você estar no meio pentecostal e não gritar, né? Correr é mais difícil, mas não gritar. Mas só para lembrar todo mundo, né? Eu faço essa brincadeira agora porque tem muita gente. Eu preguei hoje de manhã na igreja que uma irmã falou: caramba, o senhor me lembra um pastor. Eu disse: qual? Ela, o pastor Robson. Aí eu falei: da onde ele é? É da Rocinha. Eu falei: sou eu. Ela: não é o senhor não. Eu falei: sou eu. Ela: pastor, não é, tá de brincadeira. Aí eu peguei o telefone e mostrei. Ela falou: pastor. Então, sou eu, tá, gente? Então, também, se você quiser e puder, tá, no final, vai ter um material ali para abençoar seu filho, seu neto, seu sobrinho. Pastor, não tenho nem filho, nem neto, nem sobrinho. Mas se eu conhece algum catarrento, conhece ou não conhece? Conhece, irmão? Não é possível. Aí, pastor, eu moro num lugar onde o menino fica correndo assim, ó, me perturbando. Então, você pode levar um material desse. Que material é? A minha esposa é professora e eu trabalho com família e com homens há um tempo, né? Inclusive, já falei de homens e família nessa igreja aqui. E eu acho de suma importância relevante a gente tratar, né, os nossos filhos, porque se a gente não tem tempo para eles, o mundo vai ter. Eu atendi um menino essa semana na nossa igreja, na ADVEC, aqui no Rio, um pastor amigo meu sabe que trabalha com família, ele tem 18 anos de idade. Eu sentei com ele e falei: qual é o seu maior sonho? Ele falou: pastor, isso chorando. Ele disse: o meu maior sonho é só um. Falei: qual? Me conta. Para mim ele ia falar: astronauta, jogador de futebol, ter dinheiro. Ele falou que meu pai tivesse tempo de sentar comigo. Que dolorido. Então a gente precisa passar tempo com nossos filhos. Esse material aqui é para isso. Ele tem aqui dentro um QR Code, que você pode dar o telefone na mão do Enzo, né, da Valentina, e aí ele vai ler o QR Code. Enquanto ele pinta aqui, a historinha está sendo contada, tem desafio, dança, é um negócio muito bacana, tá bom? Esse aqui é de Salmo, esse é de Provérbio, é para ele pintar e memorizar. Então, se você puder e quiser, passe no final ali, tá? Leve esse material, aceite débito, crédito e Pix, menos oração, tá? Então, passe lá para ser abençoado, tá bom? Pastor, quanto custa? Apenas R$19,99, tá certo? Normalmente eu vendo a 20, mas eu já baixei para poder te abençoar, né? Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 17, versículo 7, diz assim: e sucedeu que, passados os dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse:
Traga-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água para que beba. E indo ela buscar, ele chamou ela e disse: traga-me também agora um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite em uma botija. De vez aqui, apanhei 2 cavacos, 2 gravetos, e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que comamos e... Diga para alguém perto de você: pode ser sua última comida. Senta adorando a Jesus. Glória a Deus. Queridos, o capítulo 17 do livro de Elias está tratando, ou falando, iniciando melhor, uma das maiores histórias bíblicas, senão, para mim, o maior profeta do Antigo Testamento. Pastor, e Moisés? Para mim, Moisés foi um legislador. Elias, para mim, foi profeta do Antigo Testamento. Tamanha relevância que ele tem. Então, o capítulo 17 vai tratar sobre esse moço, falar sobre ele. E o que eu acho importante e interessante falar aqui sobre ele é que, normalmente, quando Deus vai levantar alguém, a gente vê sempre Deus falar sobre sua genealogia, seu pai, sua mãe, sua cidade, suas referências. Mas ao analisar o capítulo 17, o versículo 1 diz: e apareceu naqueles dias Elias o Tisbita. E apareceu naquele dia Elias o Tisbita. A palavra Tisbe aqui é a sua cidade, é da onde ele veio. Melhor dizendo, é a sua aldeia. Por quê? Porque de verdade Tisbe aqui, ela é apenas uma aldeia. Alguns estudiosos chamam ela de periferia, que nada mais é do que uma favela, para a gente trocar em miúdos aqui. Tisbe é tão pequeno que Eusébio, Joséfo, Heródoto e outros estudiosos concordam na mesma informação, que a cidade, ou na verdade o vilarejo, ele era tão irrelevante, mas tão irrelevante, que não tinha para que colocar no mapa. Tanto é que se você estudar a geografia bíblica, você não acha Tisbe no mapa. Você vai achar Gileade, que era a capital, mas Tisbe você não acha no mapa. Você não acha essa cidade estudando geografia bíblica. Você pode se tornar doutor, seja lá o que for, você não vai achar essa cidade. E aí você fica pensando, como é que Deus levanta alguém de uma cidade que ninguém sabe onde é, ninguém sabe onde, se existe melhor, ninguém tem noção, não há uma referência a não ser a dele aqui, quando Deus levanta ele e diz Elias de Tisbe, ou Elias o Tisbita. Deus o levanta dessa cidade. Isso marca a minha mente, porque quando eu li isso aqui, uma madrugada, viajando, o Espírito Santo falou comigo dentro de um avião. Ele falou assim: você está vendo, meu filho? Não tem lugar essa cidade, não há referência, nenhum estudioso, por mais estudioso que for, pode ser quem for, não achou referência dessa cidade, porque eu, quando quero levantar, não me importo com o endereço de ninguém. Vou repetir porque 2 pessoas entenderam. Deus olhou para Elias e disse assim: eu vou levantar alguém, mas o endereço dele não é compatível. Eu não me importo com o endereço, não me importa onde ele mora, não me importa se é a zona sul, se é a zona norte, não me importa se ele mora num bairro de branco, num bairro de preto, não me importa se ele mora, se ele tem conta, se a conta bancária dele é gorda, não me importa se ele é branco, preto, se ele é moreno, não me importa. O que importa é que a minha mão está sobre ele e eu vou levantá-lo. Isso mexe com a minha alma, porque eu fico pensando, o homem, para colocar a gente em alguns lugares, que é o nosso currículo, ele olha e fala quantas línguas, da onde vem, quem é o pai, mora onde, tem filho, não tem filho. Deus não, Deus simplesmente olha para a gente e diz: eu vou levantar. Mas Deus mora dentro do Arará, mora uma casa desse tamanho, o pai e a mãe não é crente, olha essa família perturbada, não importa para ele. O que importa é que a mão dele vai dentro de lugares aonde ninguém vai e ele coloca de pé. Levante uma das mãos nessa noite aqui, que eu quero liberar uma palavra para essa igreja nesse lugar. Talvez alguém olhe para Gileade. Gileade é onde, pastor? É a capital. Alguém vai olhar para a Zona Sul e vai falar: os profetas de lá são melhor, as igrejas de lá são melhor. Só que Deus vem aqui no Arará, dentro dessa comunidade, nessa igreja, para dizer: eu levanto quem eu quero e coloco de pé quem eu quero. Porque o Deus que levanta é Ele. Normalmente, quando Deus levanta alguém, Ele sempre vai quebrar protocolo. Porque Deus não quebra princípio, mas protocolo Ele quebra. Porque a gente olha para mim aqui, Deus não depende de ninguém para levantar outra pessoa.
Eu vou repetir isso aqui. Deus não depende. Quando eu digo não é não confirmar. O que eu digo é, se alguém se levantar contra, ele passa por cima e levanta do mesmo jeito. Porque tem gente que acha que pode parar o que Deus tem na nossa vida. Não pode. Eu vou repetir. Tem gente que acha que pode parar o que Deus tem na nossa vida. Não pode. Aí, pastor, fulano quer parar. Quer nada. Pode ser que você não esteja pronto para viver, mas parar não tem não, irmão. Homem na terra que pare não. Porque quando ele fala, ele passa por cima. Como a gente é carioca, eu posso usar essa expressão aqui, e ele passa por cima com um rolo compressor. Porque ele é o nosso Deus, ninguém para o que Deus tem na nossa vida não. Então olha para mim, você precisa guardar essa informação. Se Deus te levantou e te chamou, descansa. Essa é a primeira. Deus levanta Elias. E a palavra que sai da boca de Elias é: segundo a minha palavra não vai chover. Ele libera essa palavra, gente. E a Bíblia Sagrada diz que o céu se fecha. E quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, eu falei, gente, vou estudar. Estudando isso aqui, e aí alguns vão dizer que Elias era matuto da roça, não sabia falar direito, seu vocabulário era muito curto, então logo ele vai usar essa expressão, né, segundo a minha palavra. Mas lendo isso aqui, orando, o Espírito Santo falou para mim: não, meu filho, não é que Elias tinha um vocabulário curto, é que Elias passava tempo comigo. E quem passa tempo comigo tem de mim o que os outros não têm. Eu falei: melhora, que eu sou meio burro, Senhor. Eu sou meio devagar. Tem hora que Deus tem que desenhar. Falei: melhora. Eu vou melhorar para você. Elias é alguém que ele está tão no secreto comigo que quando eu quero fazer alguma coisa, antes de eu fazer, eu falo para ele primeiro. Então, como eu falo para ele primeiro, ele tem de mim uma palavra para liberar para alguém. Falei: Jesus, estou entendendo. Ele falou assim: é porque tem gente que quer a palavra para liberar, mas não passa o tempo comigo. Porque ele acha que é só liberar a palavra que tem, e não tem nada. Porque a palavra que ele tem é da carne. Mas quando alguém tem uma palavra de mim, ele pode usar a expressão que for, porque se saiu de mim, eu confirmo. Bendito é o nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Olhe para alguém perto de você e diga para ele: você tem uma palavra? Se não tem, vai para o secreto. Porque olha para mim aqui, as melhores palavras que Deus dá para a gente não é aqui no culto, é no secreto. A gente pode até ser renovado aqui, mas fortalecida no secreto. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então Deus vai dar para Elias no secreto uma palavra, porque quem passa tempo com Deus, irmão, eu não sei você, mas a gente já conheceu vasos assim, vasos que Deus dava uns mantos que eu falava assim: não é possível, irmão, acho que eu estou orando pouco. E é verdade, acho que a gente ora pouco mesmo, porque quem ora muito tem muito de Deus. Elias tem uma palavra, deixa eu correr porque não é isso que eu quero pregar, é só uma introdução. Ele recebe a palavra, quando ele recebe a palavra, o texto bíblico diz que Deus aparece a ele e diz: Elias, sai daí e vai para Sarepta, aliás, sai daí e vai para o Querite. Elias recebe uma palavra para ir para o Querite. Isso aqui mexe com a minha cabeça por dois motivos. Primeiro, é que normalmente no Antigo Testamento, todo profeta ficava no palácio profetizando para o rei. A maioria, quem lê Bíblia aqui sabe o que eu estou dizendo. A maioria ficava dando instrução ao rei. É só lembrar de Isaías, Ezequias, é só lembrar de muitos reis que os profetas ficaram ali: ó, faz isso, a direção é essa, vai por esse caminho, esse é o caminho, essa é a direção. A maioria, com Elias não. Elias, Deus diz: Elias, você tem uma palavra, pega isso aqui que vai doer. Você tem uma palavra nos lábios, e a palavra de Deus na boca de Elias é verdade, irmão. Quer ver? É só você ler 1 Reis 17, 24. Se tiver a cabeça aberta, confirme aí. Porque a mulher diz a ele: a palavra de Deus na tua boca é verdade. Não há problema em Elias ter uma palavra de verdade. Só que olha para cá, Deus então diz: vai para o Querite. Mas Deus, calma aí, agora é o momento de eu viver na minha fama. Por quê? O que eu liberei aconteceu. O céu fechou, a palavra se cumpriu. É hora de eu me colocar no outdoor e dizer: olha eu aqui, profeta, aconteceu. Deus diz: não, Elias, não é hora de se levantar, não é hora de estar de pé, é hora de se esconder. Então Deus manda Elias para o Querite. Elias dentro do Querite, ele vai ser tratado pelo Senhor, porque a palavra Querite tem duas semânticas. A primeira é cortar, a segunda é alinhar para colocar no tamanho certo. Vai doer, mas eu preciso entregar. Elias tem uma palavra de Deus na boca, mas não está pronto para aquilo que Deus tem. Então Deus manda ele se esconder para cortar e alinhar ele. Porque tem gente que acha que só cantar, só pregar, só fazer, ou só fazer alguma coisa na obra de Deus, ele já está pronto, e pode não estar. Porque na obra de Deus não é só fazer, é estar pronto emocionalmente, psicologicamente para suportar algumas coisas. Não, pastor, mas eu estou pronto. Está pronto por quê? Tu faz? Está pronto por quê? Porque canta? Está pronto porque prega? Está pronto por quê? Porque tem um título ou um cargo? Não, meu filho, o emocional e o psicológico vem na frente. Eu sei que é difícil dar glória.
Aleluia. Dá glória mesmo com raiva aí, mas dá? Eu sei que você já está com raiva de mim, mas dá glória, porque esse é o rolo. Então olha para mim aqui, Deus coloca ele para tratar com ele, porque a palavra querido significa cortar e alinhar, ou alinhar para colocar no tamanho certo. Deus não vai entregar nada na nossa mão sem antes não tratar com a gente. Porque tem gente, irmão, que acha que é só unção que nos coloca em algum lugar. Isso é até uma verdade, a unção nos coloca, mas a postura nos mantém. Na verdade eu vou melhorar, a unção nos coloca, mas o caráter mantém. Olha para mim aqui, Salomão escreveu dizendo assim, ó, quando sentares à mesa com o governador, quando for comer, não coloque o garfo todo na boca, para que não te reprimam e te coloquem para fora, ou então você não volte mais no lugar. Salomão está dizendo aqui o seguinte, a mesa é de honra, a mesa é do governador, a mesa é de honra, o lugar é de status, mas o teu comportamento diz, tu permanece lá ou sai. Bendito é o nome de Jesus. Bendito seja o Senhor. A gente não pode ficar, não, pastor, Deus me usa, que Deus te usa, mas tem a postura para alguns ambientes. Pastor, eu sou uma mulher de Deus, só que Deus não pode colocar algumas coisas na tua mão, porque a língua ainda é grande, o olhar ainda é complicado, a vida não condiz com a unção que carrega. Então Deus tem que tratar e alinhar para colocar na nossa mão algumas coisas. Olha para mim aqui, é tão verdade que Elias não tinha emocional para estar onde está, que quando Jezabel diz vai morrer, ele se tranca e diz, me mata, e a Bíblia diz que Deus diz, vou matar nada, ele disse, é bobo, Deus não mata Elias, quando ele está lá, só sobrou eu, Deus diz, para de besteira, Elias, já guardei 7.000, porque Elias tinha síndrome do ego inchado, que isso, pastor? Elias se acha a última Coca-Cola do deserto, e ele acha que se tirar a mão daquilo ali, ninguém faz, você é bobo, irmão, Deus tem mais alguns aí para usar. E melhor que a gente. Então olha para mim, Deus tem que colocar a gente nos queridos da vida para tratar. Eu vou liberar uma palavra, se quiser levantar a mão para pegar, levante, porque eu vou liberar para alguém nessa noite aqui. Deus me trouxe para dizer, eu não te coloquei em alguns ambientes à toa, eu te coloquei para tratar com você, eu te coloquei para alinhar você. Tem coisa maior e melhor de Deus chegando, mas eu preciso alinhá-los. Bendito é o nome de Jesus. Pastor, eu quero só receber. Então receba o querite, receba o alinhamento. Quem aqui dirige sabe o que eu vou dizer. Tem hora que tem que parar o carro, meu filho, fazer alinhamento e balanceamento, senão dá ruim no pneu, pode causar um acidente. Deus tem que alinhar a gente. Deus manda Elias para querite, Elias vai para o querite. Depois do querite, Deus dá outra direção. Só que no querite, irmão, Elias está sendo alimentado pelos corvos. Elias está sendo alimentado pelos corvos. O texto bíblico diz que é de manhã e de tarde. Ele come a provisão que chega. Isso aqui é poderoso. Por quê? Porque Elias só tem provisão porque está na direção. Vou repetir. Elias só tem provisão porque está na direção. Tem gente que está falando assim, Deus fechou tudo. A pergunta não é fechou, a pergunta é, você está na direção? Porque tem gente que quer viver provisão sem estar na direção. Provisão só é para quem está na direção. Ó, vai doer, mas eu preciso entregar essa palavra para alguém aqui nessa noite. Guarde essa informação. Não queira provisão antes da direção. E normalmente a gente quer. A gente quer que Deus faça antes para mandar ir depois. Só que Deus me trouxe aqui para dizer, eu estou mandando ir, porque enquanto você vai, eu vou provendo no meio do caminho. A resposta, ou melhor, a confirmação de Deus, que é a direção certa, é quando você vai, eu vou provendo no meio do caminho. Deus manda a provisão de manhã e de tarde para esse moço, porque ele está na direção de Deus. A provisão do Senhor para a nossa vida está baseada na direção que Ele nos deu, por mais complicada e difícil que seja. Precisamos estar na direção que o Senhor nos entregou. Se a gente não está, não reclame de portas fechadas se você está fora da direção. Pastor, fechou tudo, fechou? A direção é essa? É. Porque se fechou tudo, Deus está tratando e dizendo assim, ó, se prepare que a pressão aumentou, tem um milagre maior chegando. Agora, se fechou e você está fora da direção, só vai abrir quando você voltar para a direção de novo. Elias está na direção, está comendo de manhã e de noite. O texto bíblico diz então que Deus dá uma palavra a Elias. Levanta-te e vai a Sarepta. Versículo 7. Levanta-te e vai a Sarepta. Ô gente, olha para cá.
E eu começo a pregar aqui já para encerrar. Eu fico pensando comigo que Deus mexe com o nosso emocional, irmão. Porque não é possível. Elias está confortável no Querite. Tá, pastor? Tá, porque a Bíblia diz que ele está comendo de manhã e de noite, pastor Isaías. Não tem que fazer força, não tem que fazer esforço, não tem que trabalhar, fazer nada. Come e dorme, come e dorme. Recebe de Deus uma palavra, mas come e dorme. Deus então levanta e diz assim: Elias, o que foi, Senhor? Tem uma nova direção para você. Eu vou repetir isso aqui porque isso aqui é para alguém nessa noite. Tem uma nova direção para você. Pastor, como assim? Deus chega para ele e diz: seu tempo no Querite acabou. Tem um novo lugar para você. Vamos embora para esse novo lugar? Isso aqui é poderoso. Eu estou todo arrepiado. Deus está falando com gente aqui nessa noite. Isso aqui é poderoso, porque Deus poderia deixar ele... Ô, gente, olha para cá. Deus poderia falar: fica aqui sentado e vai se alimentar o resto da vida. Quem não quer conforto? Quer ver uma prova que o ser humano ama conforto e estabilidade? Chama-se concurso público. Todo mundo quer, nunca mais você mandado embora, nunca, todo mundo quer estabilidade, isso é normal. Só que Deus mexe com ele e diz assim: comigo aqui não, comigo eu tenho uma nova direção e um novo lugar para dar para você. Levante a mão direita para o céu para receber uma palavra aqui. Eu vou entregar para essa igreja, isso com a mão direita levantada. Se quiser receber muito, levante a esquerda também, que eu vou entregar essa palavra aqui. Há uma nova direção de Deus chegando para a gente aqui. Eu não preciso falar isso para você dar glória. Eu estou todo arrepiado e Deus me autoriza a glória, Jesus de Nazaré, me autoriza a dizer para alguém: há uma nova direção. Eu tratei, eu pisei, eu amassei, eu te fiz crescer no meio desse deserto e há uma nova direção de Deus chegando para a sua vida. Ainda que a mão levantada receba isso. Eu estou de olho fechado, mas estou vendo caminhão de mudança saindo desse remintria, desse lugar aqui. Eu estou vendo gente se mudar de endereço. Você pediu para Deus uma casa nova e disse: Deus, eu não aguento mais essa casa. Se remando que você se prepare, porque Deus está dando uma nova direção para tua família. Menumina calachanda, ô glória a Jesus de Nazaré. Menumina calachandaraia, oh bendito é o Cordeiro. Adore o nome de Jesus aqui, adore a Ele, adore. Quem veio nessa noite adorar, adore a Ele, porque Ele está. Menumina calachanda. Oh, se prepare, porque vai ter gente que vai mudar de emprego. Mas pastor, eu trabalhei a vida inteira nisso, vai aprender a ter outra profissão, porque Deus vai te arrancar de... Ai, Jesus de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Bendito é o Cordeiro de Deus. Sai daí, Elias. Vai para onde, Senhor? Sarepta. Engraçado. E eu vou falar igual os profetas dizem, né? Engraçado é que eu estou falando aqui, mas o Espírito Santo já falou contigo. É só confirmação. Tu já sabia. Deus só está confirmando. Bendito é o nome de Jesus. Sinta-se privilegiado, porque para você Deus está dando o nome de um lugar. Para Abraão Deus disse: sai, eu te mostro. Para Elias Deus diz: GPS é Sarepta. Eu vou repetir. Para Abraão, Deus disse: sai que eu te mostro. Vou para onde, Senhor? Estou perdido no Ezer. A minha direção vai te guiar. E Elias não tem tanta fé. Então você vai caminhar para um lugar. Oh, bendito é o nome de Jesus. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Se prepare, porque há um novo ambiente para você. Eu vou repetir. Há um novo ambiente para você. Vai mexer com a tua cabeça. Vai mexer... Oh, Jesus de Nazaré. Vai mexer com os teus filhos. Vai mexer no teu emocional. Vai mexer no teu psicológico. Mas é a direção de Deus. Vai, Elias. Para onde, Senhor? Sarepta. Deixa eu correr. Elias vai. Só que olha para cá. Antes dele ir, a palavra de Deus para ele é: vai, coloca para mim o versículo, acho que é 8. Bota 8 aí. Não, 9. Tá, é isso aí.
Olha o que está escrito aí. Está aqui? Tá, não tá? Levanta-te e vai a Sarepta. Vai aonde? Não, mais forte. Diga aonde? Tá. Vai a Sarepta que é de Sidom. E habita ali. Tá. É para morar ali. Né? Não é passeio. Fica ali. Tá. Eis que eu ordenei. Eu quem? Quem? Tá. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que se sustente. Eu fico imaginando. Isso é coisa da minha cabeça. Pode botar na minha conta. Deus vai lá no Querite para falar com Elias. E não fala. Deus vai em Sarepta. Fala, ô viúva. Pois não, senhor. Eu vou mandar um profeta aí. Você alimenta ele. Tá? Tá bom. Ô profeta. Pois não. Vá a Sarepta. Fazer o quê? Eu ordenei uma viúva. É mais ou menos isso. É Deus dizendo assim, ó. A direção dei para você. Mas a ordem para você viver debaixo da provisão já foi liberada lá há muito tempo. 3 pessoas pegaram, eu vou melhorar para ver se você pega. Deus está olhando para Elias e dizendo, Elias, você está com medo dessa nova direção? Fica não. Ai, pastor, não sei como vai ser. E agora, pastor, como? Ai, meu Deus está me usando aqui para dizer para você, eu já fui lá. Já preparei o ambiente. Já deixei pronto. Diga para alguém perto de você, já está tudo preparado. Agora melhor diga para ele assim, tira esse medo. Bendito seja o nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Ele foi lá na frente. Eu me lembro quando eu cheguei na Paraíba, sentei com o meu pastor para conversar, que hoje é meu pastor. Sentei com ele e falou assim, irmão, Deus mandou você vir para cá? Eu falei, mandou. Ele falou, porque eu pensei que eu estava doido. Eu falei, por quê, pastor? Ele falou assim, porque 1 mês atrás Deus usou um irmão aqui para mim. E falou para mim, estou mandando uma família lá do Rio de Janeiro para cá. Quando ele chegar aqui, cuida deles. Só que não tem inveja, deu glória. Mas o que é isso? É Deus dizendo assim, ó, você tem medo dos novos ambientes? Não tenha. Porque esse ambiente que para você é novo, eu já fui lá, já preparei, deixei tudo pronto. É que você quer ter o controle na mão. E quando eu te arranco desse ambiente e coloco em outro ambiente, o que eu estou fazendo com você? Eu estou dizendo para você o seguinte, o controle não está na tua mão, está na minha. Oh, bendito é o nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, deixa eu correr, gente, que eu preciso correr. Elias vai. Aí ele chega lá e fala para a viúva assim, ô viúva, ele chega e vê a viúva, né? Ele diz, ô viúva, dá para você me dar um copo d'água? Ela diz, ah, claro, água, claro. Vai dar água ao profeta, ele chama ela e diz assim, traz bolo. Ela diz, bolo não dá. Por quê? Porque eu peguei 2 gravetos, vou comer e morrer. Não, não dá não, bolo não dá. Aí ele diz assim, não dá, dá não. Aí ele libera a palavra. Vai, faz primeiro para mim, depois para você e para o teu filho. Porque a farinha da panela não vai faltar. E o azeite da botija não se acabará. 3 coisas eu encerro, prometo. Primeiro, Elias aqui representa a Deus. Agora olha para cá. Eu quero que você repita comigo com a maior força que você puder. Elias não tinha nada. Vamos lá? 1, 2, 3. Elias não tinha nada. Elias tinha o que, irmão? A viúva no ruim tinha alguma coisa. Ela tinha um copo d'água e um pedacinho de pão. Ela ia comer e morrer, mas tinha ou não tinha? E Elias tinha o quê? Porque o que... Isso aqui é poderoso. Porque o que Deus dava para ele, a Bíblia diz que é de manhã e de tarde. Não dava para ele guardar. É por isso que quem vive debaixo da provisão de Deus tem hoje e não tem amanhã. Não deu para dar glória. Eu sei, é difícil, porque a gente quer ter controle de tudo. Então olha para cá, Elias não tem nada. Mas Elias está indo para quem tem pouco. Ela tem pouco, mas tem, sim ou não? Ela tem pouco, mas tem, sim ou não? Aqui mora o segredo dessa mensagem. Que quando eu li isso aqui, eu falei, Senhor, não é possível. Quando Deus manda Elias para ir, quando Deus manda Elias para ir para a mulher, Deus quer abençoar quem? Deus quer abençoar quem, irmão? Deus quer abençoar a mulher, irmão. Porque, olha, pastor, Elias não tem nada, só que Elias carrega uma palavra. A mulher não tem, olha para cá, a mulher tem comida, mas não está debaixo de uma palavra. Não, você não pegou isso aqui. A mulher não tem
A mulher não tem uma palavra, ela tem coisa material. Quem aqui já ouviu testemunho, ou talvez já viveu, da gente entrar em algumas concessionárias para comprar apartamento, para tirar algum móvel? Aí alguém diz, você tem algum recurso? Você diz, tenho nada. Você tem o quê? Não, eu estou debaixo de uma palavra. E sai de lá com um carro. É ou não é? E tem gente que tem nome, recurso e não tem. Porque o que importa pra gente não é ter recurso e nome, é estar debaixo de uma palavra. Tem gente que tem nome e recurso, mas não tem uma palavra na vida. Vou repetir. Tem gente que tem nome e recurso, mas não tem uma palavra na vida. Eu estava cultuando a Deus, num culto na nossa igreja é grande, mais de 700 pessoas, eu estou no culto, uma irmã me chama e fala, pastor, pode orar pelo meu sobrinho? Eu falei, posso. Ela saiu andando no corredor, eu fui atrás dela. Quando chegou na porta, ela falou assim, vou pegar o carro, pastor. Eu falei, ele está onde? Ela falou, em casa. Eu falei assim, eu não posso sair do culto. Liga para ele, tá? Ela falou, pastor, você não está entendendo. Eu falei, não estou, você não explicou? Ela falou, ele vai morrer, pastor. Eu falei, está doente? Ela falou, não, ele está agora, nesse momento, com a arma na mão para se matar. Chamei o obreiro, falei para o obreiro segurou o culto. Eu corri, os pastores do auxiliar estão ocupados, a gente corri. Quando eu cheguei lá, ele estava sentado. Tinha 5 iPhone 16, 2 MacBook e um monte de dinheiro, mas era dinheiro, irmão. Um empaco de dinheiro assim. E ele com a pistola na mão. Eu cheguei, endemoniado, ele endemoniado. Não, ele não. Eu falei, Satanás, já te vi, larga a arma. Bora, já vai. Resumindo. Querendo precisava de estadalhaço, ele largou a arma, peguei a arma, tirei o pente e tal, deixei ele demoniado, guardei a arma. Falei, bola, sai, demônio. O demônio saiu. Sentei com aquele cara para conversar. Falei, meu filho, o que você quer se matar? Ele, pastor, o senhor não tem noção não? Eu falei, tenho não, conta. Ele, pastor, eu estou com medo de dever. Eu falei, oi? Ele, eu estou com medo de dever, pastor. É que eu fiz as contas, o déficit aqui da minha empresa. Eu falei, não, você está de brincadeira, irmão. Eu pensei, se eu falar das minhas contas, o déficit das minhas contas, ele vai chorar. Se contar da tua. Então olha para mim aqui, por que a gente não surta? Por que a gente não quer se matar? Por que a gente não fica doido? Por que não chama um SAMU para botar a gente na ambulância com camisa e ir para o manicômio? Porque nós estamos debaixo de uma palavra. Quem está debaixo de uma palavra tem paz. Aleluia! Essa é a primeira. A segunda, Elias diz para ela, entrega primeiro para mim. Eu fico pensando, ela entregou. Ela é mãe, sim ou não, irmão? A mãe aqui pode confirmar o que eu vou dizer. Quando ela entrega por quê? Porque recebeu uma palavra. Tá, beleza. Só que eu tenho certeza absoluta que ela entregou o dela e deu do filho. Ou ela dividiu. Ela entregou o dela e deu do filho. Quando ela entrega, o profeta diz, a farinha da panela não vai acabar. E o azeite da botija não vai faltar. Olhe para cá. Uma das maiores bênçãos, isso aqui é para você dar glória. Uma das maiores bênçãos da Bíblia chama-se semeadura. Se plantar, vai colher. A grande questão é, quanto eu estou plantando e o quanto eu vou colher. Vale como testemunho. Eu conto isso para alguns amigos em alguns lugares. Eu fui chamado para pregar numa igreja. Cheguei para pregar lá numa cidadezinha chamada Guarabira. Eu estou pregando lá na Paraíba. Estou pregando. Acabou o culto. Preguei, um irmão veio e aceitou Jesus como Salvador, um rapaz. Naquele dia, por misericórdia, uma igreja grande, mais ou menos 29 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Bênção. Um irmão veio, falou comigo, passou. Uma semana depois, o pastor me liga. O pastor ligou e falou assim, pastor, qual é seu Pix? Aí eu falei assim, meu Pix? Ele falou, Deus mandou te dar uma oferta. Eu falei, preciso, Deus mandou entregar, mandou receber. Né? Então, comigo é assim. Mandei meu Pix para ele, ele mandou uma oferta para mim, num valor muito significativo. Eu vou falar, ele mandou para mim R$2.000. Um valor muito grande, uma oferta boa, obrigado. Ele falou assim, isso aqui é a resposta do dia que o senhor veio aqui. Aí eu falei assim, aí eu parei e falei, não, mas no dia que eu fui aí o pastor me abençoou. Aí ele falou para mim assim, não, pastor,
No dia que o senhor veio aqui, o senhor ganhou para Jesus um dos maiores empresários da igreja, um dos maiores empresários dessa cidade. Na verdade, ele não mora nem aqui. Ele mora em João Pessoa, que é a capital. Ele veio no culto só porque alguém chamou ele veio para o culto. Falei, glória seja dado o nome do Senhor. Ele falou, não, pastor, o senhor não sabe. Esse moço me ligou ontem, o pastor da igreja falou comigo. Ele me ligou ontem. Ele falou, pastor, eu vi que o senhor está numa campanha para comprar um terreno, né? Ele falou, estou. Ele falou, pode parar a campanha que eu vou pagar o terreno. Ele não acreditou, escute, calma, ele não acreditou e falou assim, não é possível. Ele falou assim, esse moço se converteu mesmo. Aquele moço foi na igreja e falou, pastor, tem 3 dias que eu não durmo, o Espírito Santo me incomodando, falando comigo, eu preciso descer as águas, me batizar, preciso casar com a minha esposa, já larguei as 2 amantes que eu tinha, vai dando glória, já larguei as 2 amantes que eu tinha, pastor, Deus falou comigo, eu preciso comprar esse terreno, eu não posso deixar de comprar esse terreno. Comprou o terreno para a igreja. Aí esse moço mandou uma oferta para mim. Aí você fica assim, uau, pastor, que testemunho forte. Mas alguém tem que decidir plantar para colher. Essa mulher plantou. Olha para cá, a casa dela, isso aqui vai doer, mas eu preciso entregar. No meio de uma crise nacional, a casa dela está debaixo da bênção, porque ela decidiu entregar. Olha para cá, qual tem sido o nível da tua entrega? Eu vim orando a Deus essa semana inteira. Eu falei, Deus, o que tu quer que eu prego naquele domingo? Eu sou crente meio doido ainda oro, né? Então eu perguntei, o que tu quer que eu prego? Tu quer que eu fale o quê? E o Senhor falou comigo, fala do poder da entrega. Qual é o que você tem feito? Encerra agora dizendo, isso aqui, eu me coloco como uma viúva. 15 de setembro. Eu estou na minha igreja. Quem é a irmã da Devé que está aqui, meu Deus? Cadê ela? Está ali em cima, cadê ela? Está ali. Ela vai saber o que eu vou dizer. 15 de setembro, aniversário do nosso pastor, pastor Silas. Culto. Nosso pastor, eu estou sentado na igreja lá em Campina Grande, costume da nossa igreja, e eu estou contando como testemunho. Toda a oferta do culto vai para o nosso pastor, ela sabe disso. Tirou a oferta, vai para o nosso pastor. A gente honra ele assim. Eu peguei uma oferta, um valor grande. Eu tinha R$500 no bolso, peguei 400 e entreguei. Falei, Deus, a minha cirurgia é 30 mil, eu não tenho. Eu estou entregando uma oferta de 400 na vida do teu filho. Eu não sei como, mas faz eu chegar até ele, ou a minha situação chegar até ele. Eu lembro que eu cheguei em casa, Letícia falou assim, amor, a gente vai fazer a compra? Eu falei, não. Ela disse, cadê o dinheiro? Eu falei, ofertei. Ela olhou para mim e falou assim, sério? Eu falei, sério. Ela falou assim, tu sabia que eu tinha sentido de Deus? Eu falei, eu também. Aí ela olhou para mim e falou assim, eu falei, Passou, irmão. 15 de setembro, pode procurar na rede social, foi aniversário dele, está no YouTube, passou. Eu vim para cá outubro, tal, novembro eu estava sentado em uma mesa com ele, só que não tem inveja, deu glória. Ele olhou para mim e falou assim, quanto falta para a tua cirurgia? Eu falei, 15 mil, pastor. Aí ele, você está onde? Eu falei, eu estou hospedado em tal lugar. Eu estava aqui, falei até com ele, eu estava aqui hospedado, estou hospedado em tal lugar. Ele falou, sai de lá. A igreja vai te botar no hotel, vai te dar tua passagem para voltar. Tua esposa não está aí? Eu falei, pastor, ele traga. Eu não falei nada, ele nem sabe da oferta. Ele falou assim, traga a tua esposa, a passagem dela está aqui e tal. Enfim, resumindo, botou lá. Ele falou, quanto falta para a tua cirurgia? Eu falei, 15 mil, pastor. Ele está marcado para quanto? Eu falei, dia 7. Ele, fica tranquilo, no dia 6 está na conta. Eu falei, tá bom. Resumindo, eu operei. Você acha que ele mandou? Claro, né? Porque o Senhor é bom. Olha para cá, o poder de uma semente. Ô pastor, que testemunho forte. Mas eu olhei para a terra e falei, eu vou semear. Eu preciso ser. Olha para cá, eu quero liberar uma palavra para o teu coração nessa noite. Se quiser levantar as 2 mãos para pegar essa palavra, levante. No nome poderoso de Jesus. Aprendamos com essa viúva. O que, pastor? Aprendamos a semear. Nós temos que olhar para o céu e dizer, é terra fértil. O Senhor pode nos dar tudo o que queremos através das nossas sementes. Tempo de crise. Aí eu vou melhorar. Que eu vou parar agora, que eu tenho 5 minutos. Essa mulher vive um milagre no meio da crise, sim ou não? Só que piora, gente, porque o filho dela morre. Vou perguntar um negócio, vocês são inteligentes. O que vale mais, a vida do filho ou um pedaço de pão? Oi? A vida do filho ou um pedaço de pão?
Mas se ela não entrega um pedaço de pão, o filho ficava morto dentro de casa. Você pegou não? Vou melhorar. Pastor, me prova, vou melhorar. Vou melhorar. Capítulo número 11 do livro de Eclesiastes. Lance teu pão sobre as águas. Porque depois de muitos dias, isso aqui fala de semente, semeadura, plantar e colher, plantar e colher, plantar e colher, plantar e colher, plantar e colher. É por isso que quando Deus fala para Malaquias, falando com o povo sobre dízimo e oferta, não vou entrar nessa seara, mas eu digo em todo o âmbito, ele diz assim, pode dizimar e ofertar, depois me pergunta, depois me cobra. O que Deus está falando é, eu sei que vocês têm semente, eu sei a terra, eu sei o tipo de semente que vocês têm. Por quê, gente? Plantar é opcional, colher é obrigatório. E quando eu digo isso, não estou dizendo só em âmbito de dinheiro. Eu estou contando dinheiro aqui porque são milagres que eu tenho vivido quase que diariamente na minha vida isso. Só que olha para cá, você vai plantar amor. Vai colher o quê? Nem sempre. Porque tem gente que é ingrato. Melhora, pastor. Você vai plantar amor, às vezes vai colher ingratidão. Na terra que você plantou. Só que Deus usa outra terra que você não plantou para dar o amor que você plantou. Pegou não? É porque, por que a gente se frustra, Alexandre? Porque a gente espera da terra que a gente plantou, colher da terra que a gente plantou. E aqui no reino é diferente. Você pode plantar em uma terra e colher em outra. Então olha para mim aqui, plantar é opcional. O que me assusta em plantação e colheita isso me assusta, é que normalmente a plantação ela é pequena. Normalmente é uma semente só que a gente planta. Vou melhorar. Essa mulher aqui entregou um pedaço de pão. E o que ela colheu, pastor? Aí é que me assusta. Porque ela planta um pedaço de bolo, mas colhe panela e botija cheia a crise inteira. E depois, Camila, ela vai colher a vida do filho. Se você planta maldade, é uma maldade só. Mas quando vai colher, funciona do mesmo jeito. É para tu pensar. Já teve gente em gabinete, pastor, eu digo, plantou? Dá para dar glória? Então olha para mim aqui, escolha o que vai plantar. Pastor, quando eu vejo o sentimento, bota o sentimento para baixo. Planta a graça, planta amor, planta perdão. Pastor, tem hora que não dá, tem hora que quando eu vejo já foi. Espera a colheita. Pastor, e se a colheita não vier? Aliás, entre colher e plantar tem um tempo. Aliás, depois que plantou tem um tempo para colher. O que pode cortar aqui a colheita? O arrependimento. Você pode se arrepender nesse tempo. E possa ser, porque o dono da terra não sou eu nem ninguém. Nenhum pastor no mundo pode dizer quando a colheita vai vir. Então você pode se arrepender em vão. Que isso, pastor? Sim. Você pode se arrepender e a colheita chegar. Mas se arrependendo, o Senhor pode cortar. Então eu quero fazer com você um exercício agora. Não precisa levantar, não precisa correr, não precisa fazer nada. Eu queria que você fechasse seus olhos e curvasse sua cabeça. Para quê, pastor? Fazer uma oração comigo. Essa oração é: pense tudo que você plantou de maldade, coisas ruins na vida de pessoas. Não, pastor, você plantou, você não é o alecrim dourado. Você vai orar agora. Eu não vou te guiar na oração. Você vai dizer para Deus, você sabe o que plantou. Talvez até orar agora é difícil, porque a pessoa te machucou tanto, te magoou tanto, que até para orar é difícil. Mas você precisa orar. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. Isso, se já chorar, chore. Você sabe o que plantou. Amém?
Agora faça assim com as suas mãos, que eu quero liberar uma palavra para você e entregar o microfone ao pastor. Eu acredito. E eu estou liberando essa palavra, porque eu recebi de Deus essa palavra. E eu estou liberando para essa igreja nessa noite. Eu acredito que um tempo de colheitas absurdas estão chegando para a nossa vida. Um tempo de portas abertas e colheitas abundantes estão chegando para a nossa vida. Talvez alguém olhe e diga: pastor, mas o governo, o país vai quebrar, o INSS vai falir, pastor, acho que... Tudo bem, eu entendo tudo isso, mas nós cremos num Deus que tem domínio e controle de toda a terra. Eu quero liberar essa palavra ao teu coração. Eu, no nome de Jesus e na autoridade que Ele me deu, libero um tempo de bênção para a tua vida, um tempo de promessas sendo cumpridas, um tempo de colheitas absurdas para a sua casa, um tempo onde você vai viver igual essa mulher. A crise está instaurada, mas na tua casa terá pão, na tua casa terá farinha, na tua casa terá azeite e não haverá morte, porque o Espírito de vida alcança a tua casa. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Eu queria